E o nosso assunto agora é o transtorno do espectro autista. O autismo, como é popularmente conhecido, é mais comum do que muita gente pensa. Uma a cada 36 crianças tem a condição. Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Por isso a gente vai conversar agora com a neurologista pediátrica e neurogeneticista Isabela Peixoto Barcelos, que está conectada comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto. E que é tão importante, né, doutora? Muita gente ainda não tem conhecimento sobre o autismo. Eu queria que a senhora começasse explicando o que é o transtorno do espectro autista. Pois é, um assunto de muita importância e que tem ganhado muita relevância nos últimos anos, né? Quando nós vamos comparar os números, a pesquisa que foi liberada em 2004, que é uma pesquisa feita, né, a cada 2 anos aqui nos Estados Unidos com números, 1 em cada 166 crianças tinham diagnóstico de transtorno do espectro autista. Os números de 2023, que foram liberados na semana passada, mostram exatamente isso. De 1 para cada 166, nós passamos para 1 em cada 36 crianças. Considerando que na Califórnia, que é o estado aqui dos Estados Unidos, que tem um serviço de vigilância, né, e mais intenso, com acesso à informação, à população mais facilitado, esses números são de 1 para 22, ou seja, os próximos monitoramentos que vão ser liberados devem trazer números ainda maiores, mostrando que o autismo é mais prevalente. E o que é o transtorno do espectro autista? Nós precisamos de 5 critérios para a gente fazer o diagnóstico, né? A criança ou o adulto tem que demonstrar alterações que trazem prejuízo, né, para a vida delas, em questões de habilidades relacionadas à socialização e comunicação, mais padrões de comportamentos repetitivos, né, que são sempre do mesmo jeito, uma tendência a gostar da rotina e quando sai da rotina ter uma dificuldade de se adaptar quando não existe essa previsibilidade do que vai acontecer. Doutora. E esses... Sim? A gente ter conhecimento sobre esse assunto é essencial para quebrar preconceitos também. Ainda existem, né, doutora? Então, esses sinais, eles aparecendo, a gente identificando isso, é importante buscar ajuda, buscar ali um atendimento e buscar mais informação sobre isso. Acho que a informação é importante, né? Exato. O que é libertador é a informação. Mesmo que no primeiro momento não seja possível fazer um diagnóstico fechado, é importante a gente levantar as dificuldades que o nosso paciente já tem e buscar ajuda. O que é ajuda? O que é o tratamento? Terapias. Cada paciente precisa de uma avaliação individualizada. Tem paciente que precisa de uma terapeuta comportamental, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, uma pedagoga, fisioterapeuta. Então, a gente precisa avaliar o paciente, identificar as necessidades dele, encaminhar para os profissionais que são capacitados e iniciar o tratamento. Por quê? Isso muda completamente a vida do paciente, o prognóstico neurológico da condição. Então, diagnóstico precoce com tratamento iniciado o mais precocemente possível. Isso faz com que a gente dê para esse paciente uma possibilidade de vida plena. E é importante que isso seja iniciado o mais precocemente possível pela questão da neuroplasticidade. Vida plena, acho que é importante a gente sempre falar sobre isso, porque a pessoa que vive com essa condição, ela tem condição perfeitamente de executar todas as atividades ali, tem uma vida normal mesmo, né, doutora? Exatamente. Quando a gente fala de transtorno do espectro autismo, o objetivo é esse, a gente pegar o meu paciente, identificar quais são as dificuldades dessa criança, desse adulto, o que eu preciso fazer em termos de intervenções, de construir em termos de habilidades, para que ele tenha uma vida plena dentro do potencial neurológico dele. Então, na escola, no trabalho, nas relações sociais, o que a gente pode intervir, que tipo de habilidades que nós podemos ensinar para que esse paciente tenha uma vida plena, que ele viva dentro daquela bagagem que ele já traz, né, de potencial neurológico, sem ter dificuldades, porque ele não tem alguns programas de comportamento e isso precisa ser desenvolvido. Perfeito, doutora Isabela Peixoto Barcelos, neurologista pediátrica e neurogeneticista. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer um pouco mais de conhecimento acerca do transtorno do espectro autista, um assunto que precisa estar sempre em pauta, né, doutora? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e ótimo dia para vocês. Ótimo dia. Tchau, tchau.